Você já ouviu falar no mestre que influenciou a criação de uma das mais enigmáticas sociedades secretas da história? Esse homem existiu. Seu nome era Heinrich Kunrat, Theosophiae Amator. Discípulo de John Dee e de Julius Sperber, mestre de Michael Mayer, protegido por imperadores e duques, Kunrat foi um alquimista, um mago cerimonial e um cabalista que viveu na Alemanha no século XVI. Sua obra, Amphitheatrum Sapientia Aeterna, era mais do que um livro, era um portal para o mundo do mistério, onde a rosa cósmica revelava os elos entre os Rosacruzes e um ritual secreto de iniciação cabalística que visava realizar no adepto a grande obra. Um símbolo que, segundo Stanislas de Gaitá, resume toda a sabedoria e todos os arcanos Rosacruzes, que sintetiza um ritual de preparação para a realização espiritual do adepto. Mas quem eram os Rosacruzes originais? Qual o seu segredo? Qual o segredo por trás da rosa cósmica? Qual é a importância da rosa cósmica de Heinrich Kunrat para o legado de Eliphas Levi, da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, da Ordem Martinista e da Ordem da Aurora Dourada? Nesse vídeo, nós vamos nos iniciar em sua jornada de mistério e magia. Você está pronto para entrar no anfiteatro? Heinrich Kunrat nasceu em 1560 em Dresden, na Saxônia, filho de um comerciante de tecidos, Sebastian Kunrat, e sua esposa, Anna Kunrat. Heinrich nasceu então em uma família numerosa, com 12 filhos, e entre eles destacava-se um personagem principal, o seu irmão mais velho, Konrad Kunrat, um médico renomado em Leipzig e discípulo direto, que era amigo e conhecia pessoalmente o famoso Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelso. Então vamos falar desse personagem que precisa ser incluído nessa biografia. O irmão de Heinrich Kunrat, Konrad Kunrat. Konrad esteve na Inglaterra em contato com Cornelius Agrippa e frequentou a confraria céltica de Johannes Tritemius, de Conrad Celtis, de Agrícola, de Agripa e Paracelso, que nós falamos no episódio 3 da origem da Rosa Cruz, a confraria céltica. Mergulhado nos livros da família e nos ensinamentos de medicina e alquimia, ele desenvolveu um fascínio pelo ocultismo que o acompanhou por toda a vida. Mesmo sem a formação escolar formal, até onde se sabe, o Heinrich encontrou em seu irmão um mentor, um professor e uma fonte de inspiração. Através dos livros e ensinamentos de seu irmão mais velho, Heinrich pôde então explorar os reinos da alquimia, da magia, da Kabbalah e da filosofia oculta, construindo uma base sólida para os seus estudos futuros. No ano de 1580, o pai deles falece. Então, o irmão Konrad retornou da Inglaterra para o Sacro Império Romano Germânico e assumiu os negócios da família, conciliando o comércio de tecidos com a sua paixão pela alquimia e as práticas medicinais de caridade. Heinrich continuou a se aprofundar nos seus estudos, absorvendo conhecimento e observando as experiências do seu irmão. Graças aos contatos com esses irmãos em toda a parte da Europa, o conde Maurício von Hessen-Kassel, que futuramente será o patrocinador da publicação dos Manifestos Rosacruzes, apadrinha Heinrich Kunrat, quando ele tinha 20 anos. Assim, prestem atenção, Heinrich Kunrat foi estudar alquimia em Hessen-Kassel e em Marburg, onde funcionava o Collegium Químico. John Dee estava em Hessen-Kassel a convite do Landgrave Guilherme de Hesse, nesse período até o ano de 1584.
Assim, há uma possibilidade de que Heinrich tenha conhecido o Dr. John Dee nesse período, onde ambos estavam nos mesmos laboratórios alquímicos na mesma cidade. E como conversamos em outros vídeos e na biografia de Cornelius Agrippa, esse último havia fundado um Colégio dos Magos, uma sede da Sodalitium em torno de 1507, em Londres e na cidade de Hessen Castle. Esse colégio, que funcionava em Marburg, em Hessen Castle, se chamava Collegium Chemicum. Depois ele foi chamado também de Collegium Mauritianum Adelphi. A cidade de Hesse possuía uma igreja reformada própria, a Igreja de Hesse, cujos rituais foram criados pelo landgrave Filipe de Hesse I. Esse último, no início da Reforma Protestante, apoiou Martinho Lutero, mas ele era muito mais ligado ao amigo e discípulo de Paracelso, que também era reformista, Philipp Melanchthon. E como viemos estudando ao longo de toda a série A Origem da Rosa Cruz, Philipp Melanchthon, junto com Erasmo de Roterdã, tinha um plano de criar uma milícia cristã, um grupo baseado na profecia de Paracelso em várias universidades que daria forma a uma nova religião, defendendo assim o cristianismo de tudo o que acontecia na Igreja Católica Romana da época. Vamos observando como cada ponto de uma história vai nos trazendo uma nova perspectiva sobre o movimento Rosa Cruz. E Heinrich Kunrad foi leitor das obras de Paracelso. Ele era um paracelsiano desde a sua juventude. Praticou também medicina em Dresden, em Marburg e Brandenburg. E segundo alguns biógrafos, é possível que ele tenha ocupado também a posição de professor em Leipzig. Suas principais influências literárias, então, são Paracelso, Marcílio Ficino, De la Porta, Agrippa, John Dee, Trithemius e Reuchlin. Todos eles eram magos consagrados na teurgia e na magia cerimonial e na magia cristã. Aos 28 anos, então, nós temos o início dos registros mais evidentes, pois em maio de 1588, Heinrich Kunrad se matriculou na Universidade da Basileia, na Suíça, obtendo o grau de doutor em medicina após a sua defesa de 28 teses de doutorado, ou seja, 4 meses após a sua matrícula nessa universidade, ele se tornou doutor em medicina, o que parece que ele já fazia bem antes. Kunrad então viajou muito. Não sabemos de todos os lugares onde esse misterioso personagem esteve. Sabe-se que entre 1588 até 1591, ele esteve várias vezes na corte imperial em Praga, no castelo do imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, que patrocinava os filósofos desconhecidos e os estudantes da filosofia oculta, alquimistas e autores ligados ao movimento Rosa Cruz. E no ano de 1591, Heinrich Kunrad conhece Giordano Bruno, que estava em Praga e que também era patrocinado pelo imperador e pelos membros da Ordem do Tozão de Ouro. Em contato com a biblioteca do imperador Rodolfo, então, Kunrad pôde se aprofundar nos estudos e nas obras raras. Preparou um manuscrito que ainda existe na biblioteca da Universidade de Cornell. Nesse manuscrito, Heinrich Kunrad faz correções e anotações sobre o Liber Albedae de Sortileges e a Operatio Geomântica Astrophili Megalope e outros escritos de Johannes Trithemius sobre magia cerimonial. Ou seja, Heinrich Kunrad aprendeu muito sobre magia. E após muitos anos de estudos e práticas, ele compreendeu e ensinou que para a preparação mágica, primeiramente é necessária a purificação interior e exterior, a saber, a purificação do corpo físico e também a purificação do corpo interior, na alma, na mente e no coração, nos diz Heinrich Kunrad.
Cabe a nós, portanto, primeiro ser piedosamente lavados e purificados penitencialmente, oferecer, suplicar com fé sincera, confiar à luz divina e depois confiar à sabedoria eterna, ao maná que desce do alto e à luz celestial, ao néctar, como um orvalho, como gotas pingando sobre o solo dos nossos corações, das nossas almas, poderes e da nossa mente. Isto é, no nosso corpo, no nosso espírito e em nossa alma. Assim, Conrad exorta-nos a primeiro sermos lavados e purificados. Segundo a maioria dos biógrafos, Conrad conheceu John Dee em Bremen no dia 27 de maio de 1589, tornando-se assim seu discípulo, um contato que continuou através de numerosas cartas e correspondências. Conrad elogiou e faz referência a John Dee e aos seus trabalhos em todas as suas obras. Durante a sua estadia na corte, Conrad também conheceu o alquimista, companheiro de John Dee, Edward Kelly. Em 1590 nós temos grandes encontros então ocorrendo em Praga, como já citamos em outros vídeos. Para entender melhor isso, pode dar uma passada lá na biografia do Dr. John Dee e também dos mestres invisíveis por trás dos manifestos Rosa Cruz, vídeos que nós temos aqui no canal. E curiosamente, segundo Simon Studjon, autor do livro Naumetria, que fala sobre a milícia crucífera evangélica, seria no ano de 1590 que a Igreja Católica Apostólica Romana teria o seu fim. Estudando então os livros bíblicos de Daniel, do Apocalipse, Simon Studjon estimou a duração da Igreja em 42 meses simbólicos, cada um com 30 dias, totalizando 3 anos e meio, pois estava convencido de que o último mês profético antes do aparecimento da Nova Jerusalém seria em 1590. Nessa altura, teria então lugar uma reforma geral, conduzida pelos Crucis Signati, os marcados pela cruz. John Dee, Edward Kelly, Basil Valentini, Giordano Bruno, Heinrich Conrad, Julius Sperber, Lázaro Zettner, Oswald Crow, Rafael Eglino e Michael Sandivogius, entre muitos outros incógnitos menos famosos, se uniram então nesse ano em Praga para cristianizar a magia e espiritualizar a alquimia. Unidos com as profecias de Paracelso, as 12 cartas secretas de Paracelso, iniciou-se um impulso principal que condensa aquilo que nós chamaremos genericamente de Rosa Cruz, mas que somente poderá ser revelado após a morte do seu líder, o imperador Rodolfo II. Rodolfo herdara dos seus ancestrais a palavra perdida que apenas os imperadores passavam entre si. Abordamos esse verbo mágico quando falamos sobre a herança do imperador Maximiliano no episódio da Origem da Rosa Cruz, número 5, sobre a herança mística. E todos eles eram patrocinados pelos príncipes que também patrocinavam o movimento Rosa Cruz e a Liga Esmalcada e a Liga Protestante. A maioria deles foi armada como membros cavaleiros do Tozão de Ouro, tal como Christian Rosenkranz. E no ano seguinte, em setembro de 1591, Conrad foi nomeado médico e alquimista na corte do conde Rosenberg, em Trebona. A família Rosenberg, como já abordamos aqui várias vezes, era uma das principais patrocinadoras das publicações e dos textos alquímicos e do próprio movimento Rosa Cruz. Os Rosenberg também patrocinaram Michael Sandivogius, John Dee, Edward Kelly, Oswald Crow e Michael May, e eram ligados à Guilda dos Construtores na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico. Nessa cidade, ele entra em contato com Johann Tod, o provável autor dos tratados de Basil Valentin, Basilius Valentinus, um autor que tratou das 12 chaves da alquimia. Em 1595 nasce então a sua obra mais famosa sobre os pilares do rosacrucianismo e do esoterismo ocidental,
unindo a alquimia, a teurgia e a Cabalá, na obra Amphitheatrum Sapientiae Aeterna, o Anfiteatro da Sabedoria Eterna. Uma obra sobre os aspectos místicos da arte que contém a gravura frequentemente vista como o primeiro estágio da grande obra, mais conhecida como o Laboratório do Alquimista. Lâmpadas e velas da luz eterna, sempre acesas em sua mente, o divino a acendeu e a iluminou. Nessa obra, bem na introdução, além dele colocar 7 degraus, 7 graus, como ele mesmo escreve, para a consecução do adeptado, para adentrar o anfiteatro, ele também coloca uma preparação no começo do livro. Ele diz que durante um ano ele nos dá 365 frases, axiomas ou versículos para ao longo de um ano serem meditados em nosso laboratório para que então possamos atingir a luz eterna. Ele dedicou a sua obra Amphitheatrum ao conde Maurice von Hessen-Kassel, o sábio, e também ao imperador Rodolfo II. Ou seja, prestem atenção que quem patrocina também a publicação dos manifestos é quem já patrocinou a publicação do Amphitheatrum alguns anos antes. E finalmente, ele assina essa obra como Theosophiae Amator, um teósofo amator, teósofo amante da sabedoria. Diz ele sobre o teósofo: ele tem uma mente sã e um corpo são. Ele é ensinado somente por Deus, o mestre universal de todos os sábios e o mais antigo dos tempos, e que não sabe errar, segundo a sua mais livre vontade. Por um período, Conrad se dividiu entre Danzig, Dresden e Leipzig, onde ele pôde estar mais perto de um dos seus mestres, Julius Sperber, o autor da obra Os Ecos da Fraternidade dos Rosa-Cruzes, tido por muitos como um dos principais autores do movimento Rosa-Cruz ou dos manifestos, e que é quase desconhecido no Brasil e em língua portuguesa. Conrad finalmente residiu em Danzig em 1595, onde ele se correspondia com outros intelectuais e alquimistas da época, incluindo Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês, Johannes Kepler, matemático e astrônomo alemão, que estudou junto com o avô de Johann Valentin André, na ordem dos cistercienses, e que também esteve junto aos autores dos manifestos, Robert Flood, médico e alquimista inglês ligado àquele círculo de John Dee na Inglaterra, Basil Valentini, pseudônimo supostamente atribuído a Johann Todd, que também era patrocinado pelo imperador Rodolfo, o próprio John Dee e Michael Mayer. Acredita-se que Michael Mayer, após o treinamento espiritual com Conrad e com Julius Sperber, foi finalmente indicado para se tornar cavaleiro do Tozão de Ouro. Poderemos ver isso com mais atenção na biografia de Michael Mayer. No ano de 1600, o irmão Conrad Conrad publicou a obra Mística e Alquímica pela livraria de Lázaro Zetterer, que é um discípulo de Giordano Bruno, uma gráfica que também era patrocinada pelo conde Maurício de Hessen-Kassel. E Heinrich Conrad começa então a se corresponder cada vez mais com Robert Flood. Robert Flood também, além de suas obras espirituais e a obra Summum Bonum, vai escrever um texto que relata uma iniciação, um processo iniciático, que nós vamos abordar no canal em algum momento. Ao final da vida, ele continuou em Danzig, onde estava em contato com Julius Sperber e onde era visitado por Michael Mayer, seu discípulo. Nessa cidade havia um círculo rosacruciano e alquímico, onde várias obras de alquimia e de rosacrucianismo, defendendo os manifestos e a existência dos Rosacruzes, foram publicadas. O Eco da Fraternidade Iluminada por Deus da Venerável Ordem Rosa Cruz
foi publicado em Danzig por Julius Sperber e em 1600 já havia publicado outra obra chamada Orações Cabalísticas. Essa obra, Julius Sperber afirma que os textos do Confama e do Confessio Fraternitatis eram verdadeiros e eram conhecidos por certas pessoas tementes a Deus por mais de 19 anos. Outra obra publicada em Danzig foi Pia et Utilissima Admontio de Fratribus Rosae Crucis, de Henricus Neurusius, em 1618, que sustentou que os Rosa Cruzes eram socinianos. Nós chegamos a falar um pouco disso na biografia de Michael Sandvogius. Então, antes de terminar, vamos entender que Heinrich Conrad, doutor em medicina, teósofo amator, um filósofo alquimista, mago cerimonial, cabalista e Rosa Cruz, é um dos principais elos que une os discípulos diretos de Reucher e Trithemius, Paracelso e Agripa e John Dee ao movimento Rosa Cruz dos Manifestos Rosa Cruz. E como nós costuramos ao longo do vídeo, ainda estava influenciado pelos cálculos não só de John Dee, mas também de Simon Studion e da sua obra Naometria. A sua obra será passada para o futuro através de Michel Mayer, Johann Valentin André, Robert Flood, Theophilus Schweigart, Amos Comenius, Thomas Vaughan, Irenaeus Philalethes, Elias Ashmole, Samuel Richter, Hermann Fichtud, Johann Rudolf von Bischofwerder, Jan Christopher Wallner, Charles de Hessen-Kassel, Saint-Germain, Martinez de Pasquali, Cagliostro, Jean-Baptiste Willermoz, Mesmer, Puigsegur, Rudolf de Salzmann, Carl von Neckarthausen e Louis-Claude Saint-Martin. E sabemos que os autores ligados à ordem cabalística da Rosa Cruz e à ordem martinista também recomendavam a leitura do Anfiteatro da Sabedoria Eterna como um ritual reservado para aqueles que atingissem a ordem cabalística da Rosa Cruz, além de ter sido citado também por todos os discípulos de Eliphas Levi. Então, nosso Theosophia e Amator, nosso Theos Amator, Heinrich Conrad, faz a sua grande iniciação ascendendo aos céus espirituais após ter uma obra totalmente completa, após deixar sua grande contribuição para a magia, a teurgia, a alquimia, a astrologia e para o movimento Rosa Cruz. Ele faz a sua grande iniciação no dia 9 de setembro de 1605. Oh, quão maravilhoso é o Verbo de Deus em tudo, através de tudo e para todos. Para esse uso, para que possamos conhecer, compreender e profetizar corretamente a vontade de Yod-Heh-Vov-Heh, no passado, no presente e no futuro, de acordo com a vontade de Deus, para quem quer que seja, sem engano, criemos e executemos, cujas causas, muitas das vezes até naturais, são desconhecidas dos sábios desse mundo. E é por essa razão, até homens mais habilidosos da filosofia profana ficam surpresos. E isso não deve ser acreditado, amado por adoradores e estudantes fiéis da sabedoria eterna, apenas conhecido e justificado. Resumindo, o teósofo pode fazer o que quiser, mas aquilo que o próprio Deus deseja. Em Deus todas as coisas são possíveis e é em segredo onde, com quem, por quê, como e quando, mas nada é impossível para aquele que crê. Heinrich Conrad, Theosophiae Amator.